Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 8, que está escrito assim: A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Amados, mais uma vez nós temos um capítulo cheio de ensinamentos e princípios para a nossa vida prática. E eu quero trazer uma meditação, compartilhar algo com os irmãos a respeito desse versículo aqui, porque enquanto eu estava meditando nesse capítulo, esse versículo me chamou a atenção. Veja que a Bíblia nos diz que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, ou seja, a sabedoria daquele homem, daquela mulher que é prudente, que é sensato, é entender, discernir o seu próprio caminho, é compreender o que está fazendo, é saber os passos em que está dando. Mas a estultícia, ou seja, a loucura, a precipitação, a ansiedade dos tolos é enganar. Eu quero ler esse mesmo versículo para os irmãos em outra versão da Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, a versão fácil de ler. O versículo fica muito claro e eu quero ler na versão fácil de ler, que está escrito assim. Então, Provérbios 14:8, na VFL, diz assim: A pessoa prudente, ela é sábia porque ela pensa no que faz, mas o tolo não tem juízo porque ele engana a si mesmo. Veja que interessante isso, amados. O sábio, o prudente, ele pensa no que ele está fazendo, ele pondera, ele consegue discernir o que ele está fazendo. Mas o tolo, ele não tem juízo, ou seja, ele é um louco. Por quê? Porque ele engana a si mesmo. Ele não pondera o que está fazendo, ele não pensa sobre o que vai fazer. Ele simplesmente vai lá e faz. E na maioria das vezes faz sempre fundamentado no quê? Na sabedoria desse mundo, nas obras da carne, na autoconfiança. E aí, trazendo para a nossa vida como cristãos, amados, muitas vezes nós agimos assim em determinadas áreas da nossa vida. Tem um texto lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 17, que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e ele diz assim: olha, sejam sensatos, não ajam como nécios. Depois você pode ler ali Efésios 5, do 15 em diante. Ele vai falar assim: sejam sensatos, não ajam como insensatos, sejam sábios, vão remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso fala ali no versículo 15, 16, e daí no 17 diz assim: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem entender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, uma pessoa sábia, a Bíblia diz ali nesse texto de Efésios, é aquela que vai buscar do Senhor a compreensão, o discernimento, o entendimento a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, trazendo para esse texto aqui de Provérbios, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, ou seja, é buscar em Deus. Senhor, qual é a sua vontade nessa situação aqui? O que o Senhor pensa a respeito dessa circunstância, dessa decisão que eu preciso tomar? Senhor, qual é a tua verdade sobre isso? É por isso, amados, que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque os princípios de Deus, o caráter de Deus, nós conhecemos, nós aprendemos através do estudo da palavra. A palavra, ela precisa ser o filtro da nossa vida. Nós precisamos passar as nossas circunstâncias, as áreas da nossa vida, as nossas escolhas, precisamos passar pelo filtro da palavra de Deus. Precisamos que a palavra de Deus, ela seja o crivo da nossa vida, ou seja, nós vamos olhar para uma situação, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos o que? Entender o nosso caminho.
Será que eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus ou não? Será que eu estou agindo de acordo com o que a Bíblia me ensina ou não? E para isso, amados, nós precisamos ser pessoas o que? Sensatas, equilibradas, longânimas. Nesse conceito aqui de quando a Bíblia diz a estultícia dos tolos é enganar, ou seja, eles são sem juízo porque eles enganam a si mesmos, esse conceito de tolice, de estultícia, essa precipitação de não ponderar, de não pensar nas coisas, de não meditar sobre as decisões, mas simplesmente ir lá e fazer. Porque vou agindo na minha autoconfiança, na força do meu braço, naquilo que eu acho e pronto. É o que está ali no versículo 12, que diz assim que existem caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quando agimos sem pensar, ou seja, sem ponderar, normalmente nós vamos para caminhos de morte. Não morte física, às vezes chega a ser morte física, mas não a morte física, mas morte espiritual, morte nos relacionamentos, morte nas finanças, morte na família, né, na vida familiar, morte nas emoções. Ou seja, nós precisamos aprender a aplicar essa palavra, o princípio da palavra de Deus, nas várias áreas da nossa vida. Muitas vezes existem áreas da nossa vida que nós nos tornamos um pouco resistentes à palavra de Deus. Por coisas que nós vivemos, por traumas que enfrentamos, por situações que já passamos na vida, o nosso coração muitas vezes fica, de certa forma, endurecido em diversas circunstâncias em algumas áreas da nossa vida. E daí, ao invés de nós sermos prudentes e buscarmos entender a vontade de Deus naquela situação, tentar compreender o caminho que nós estamos traçando, que nós estamos seguindo, nós simplesmente seguimos a estultícia, a loucura, a precipitação de um coração enganoso, de um coração que está endurecido pelo pecado, pelos traumas, pelas coisas que nós enfrentamos difíceis durante a nossa caminhada. Amados, nós temos vivido um tempo de uma igreja que eu chamo de a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina em Apocalipse, estudando as cartas para as igrejas do Apocalipse, que a igreja de Laodiceia é a última igreja antes da volta de Jesus, né? Antes da vinda de Jesus. E é uma igreja que ela é muito autoconfiante. É uma igreja que ela tem muita soberba, muita arrogância, muito orgulho. É uma igreja que acha que está ótima. Por quê? Porque ela tem uma vida financeira de certa forma estável, tem uma vida ministerial de certa forma estável. Então é uma igreja que pensa que está abafando, que está ótima. E aí Jesus chega para essa igreja e diz assim: olha, vocês acham que vocês são ricos, que vocês têm tudo o que vocês precisam, mas a minha palavra para vocês é: arrependam-se. Por quê? Porque vocês estão cegos, pobres, nus, vocês são miseráveis. Por quê, amados? Porque é uma igreja que estava confiando em si mesma e está confiando na sabedoria desse mundo aqui, na precipitação, na impulsividade desse mundo aqui, na impulsividade da carne. E aí Jesus chega e repreende essa igreja e diz: arrependa-se, você precisa se arrepender. É nesse contexto que temos aquele versículo tão conhecido do Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta, eu entrarei, ele será comigo e eu com ele. Normalmente nós usamos esse versículo para evangelização. Jesus está à porta batendo, mas o contexto no qual ele está inserido, Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano é o versículo 20, é um contexto de uma palavra para a igreja. Uma igreja que está resistindo a Deus, que está resistindo à palavra de Deus. E por causa disso, Jesus está batendo a porta do coração dessas pessoas. Eles já são filhos de Deus, mas eles estão resistindo à palavra de Deus, estão resistindo à exortação de Deus, estão resistindo à verdade do Senhor. E aí Jesus está o quê? Batendo a porta do coração.
Ou seja, não é uma palavra para os ímpios, mas é uma palavra para a igreja. E nós temos vivido esse tempo em que muitas vezes nós não estamos agindo com a sabedoria do prudente, tentando entender, compreender, discernir o nosso caminho, usando a palavra de Deus como filtro da nossa vida, para as nossas decisões, para as nossas escolhas, mas estamos sendo loucos, estamos sendo o que? Insensatos, estamos sendo o que? Precipitados. Por quê? Porque não estamos analisando a nossa vida. Simplesmente vamos lá e tomamos uma decisão. Amados, tudo na nossa vida nós precisamos colocar a palavra de Deus à frente e dizer, será que isso está na palavra, isso está na verdade de Deus, está coerente com a palavra de Deus? E muitas vezes quando envolve nossos sentimentos, nossas emoções, quando envolve outras pessoas e nós tomamos decisões precipitadas, tolas, que não estão fundamentadas na palavra de Deus, muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso. Por quê? Porque isso mexe com o nosso bril, vamos dizer assim. E aí nós não queremos admitir que nós erramos, que nós falhamos, que nós tomamos uma decisão que está contrária à palavra de Deus, que nós não fomos prudentes, que nós não procuramos entender o nosso caminho, os nossos passos, a nossa jornada, simplesmente fomos lá e tomamos uma decisão, e aí a consequência não foi boa, não foi de acordo com a palavra de Deus. Amados, a minha oração é que eu e você, nós aceitemos tudo o que Deus quer fazer na nossa vida. Por quê? Porque Deus deseja alinhar os nossos caminhos. Deus deseja ser um forte refúgio para nós. Deus deseja, de fato, nos preservar dos caminhos da morte. Aqui, nesse capítulo 14 mesmo, tem 2 versículos, 26 e 27. Olha o que está escrito ali. No temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Ou seja, quando de fato nós tememos a Deus, agimos com sabedoria, discernindo a nossa vida, colocando a palavra como filtro, aí nós vamos encontrar um refúgio, nós podemos permanecer confiantes e podemos saber que Deus nos preservará dos laços da morte. Amados, não é sobre nós nunca errarmos, porque nós falhamos na nossa caminhada. Nós muitas vezes somos traídos pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios traumas, pelos nossos próprios sentimentos, por uma visão distorcida. Muitas vezes, traumas que nós enfrentamos distorcem a nossa visão sobre alguma área da nossa vida e nós tomamos decisões precipitadas. A questão não é nós nunca errarmos, mas é nós reconhecermos que precisamos do Senhor para alinhar aquele caminho ali, aquela decisão errada ali. É pensar, é ponderar e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque quando reconhecemos nesse caminho aqui, Senhor, eu tomei uma decisão equivocada, eu não passei o que eu precisava fazer, eu não coloquei no filtro da palavra de Deus, eu não passei pelo filtro da palavra de Deus. E agora eu estou sofrendo as consequências da minha impulsividade, da minha precipitação, de uma decisão equivocada. Senhor, eu reconheço o Senhor aqui. Eu quero entender a tua vontade para mim nessa área aqui. Me ajuda a compreender. A Bíblia fala aqui em Provérbios mesmo, no capítulo 3, que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele mesmo endireitará as nossas veredas. Quando nós confiamos nele de todo o coração e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas reconhecemos a Deus, aí sim Ele vai endireitando todas as nossas veredas. Ou seja, é uma disposição de fato caminhar com Deus. Esse entender o seu próprio caminho, que nós lemos aqui no versículo 8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, significa que nós estamos o quê? Discernindo a nossa jornada através do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus.
Nós convidamos Deus e permitimos que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Nós não queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Por quê? Mas porque em muitas áreas da nossa vida nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Nós queremos fazer as coisas como se nós fôssemos Deus. E isso nós precisamos reconhecer, precisamos admitir, precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, como eu mencionei antes, normalmente quando envolve pessoas, tomamos decisões erradas e estamos vendo os frutos da nossa decisão errada, nós temos dificuldade de tomar um posicionamento, de reagirmos de acordo com a palavra de Deus. Nós ficamos ali muitas vezes como tolos, insensatos, nos enganando a nós mesmos. Como nós lemos ali na versão fácil de ler, o tolo não tem juízo, por quê? Porque ele engana a si mesmo. E sabe como que ele engana a si mesmo? E sabe como que nós nos enganamos a nós mesmos? Quando nós sabemos de algo e não colocamos em prática. Lá em Tiago, se você ler Tiago no capítulo 1, você vai encontrar lá: não engane-se a si mesmo, não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Porque se você só ouvir, você está enganando a si mesmo, você precisa colocar a palavra em prática. Então tem áreas da nossa vida que nós estamos enganando a nós mesmos, porque não estamos colocando a palavra de Deus em prática. Por quê? Porque estamos aprisionados pelo medo, pela vergonha, principalmente se envolve outras pessoas. E aí? Vamos continuar agindo no caminho dos tolos? Vamos continuar alimentando aquela decisão que foi feita, realizada num momento de precipitação? Ou vamos voltar atrás, reconhecer a precipitação e mudar de caminho? E ponderar, e colocar, e trazer Deus para a nossa história, para a nossa jornada? Amados, mesmo sendo cristãos, nós precisamos entender isso, que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, nós tiramos Cristo de algumas áreas da nossa vida, de algumas decisões da nossa vida. Nós vemos isso como exemplo na Bíblia de várias e várias situações de homens e mulheres que em determinadas áreas ou em determinados momentos, eles tiraram Deus daquilo e foram e fizeram por si mesmos. E a consequência não foi boa, a consequência foi trágica. Saul é um grande exemplo de um homem que foi escolhido por Deus. Deus queria entregar o reinado de Israel e entregou para Saul. Deus queria que fosse a sua descendência, mas Saul não respondeu como Deus esperava. Saul não respondeu a Deus de acordo com a palavra do Senhor. Saul insistiu nas decisões precipitadas, loucas, estultas que ele fez. Ele continuou alimentando aquelas decisões, porque por medo de não ser aprovado pelas pessoas. Ele tinha medo de não ser aprovado pelas pessoas. Ele alimentava um coração orgulhoso e medroso. Ou seja, isso levou ele à morte. Morte do seu reinado, morte física, morte de todas as promessas de Deus na vida dele. Ou seja, amados, ele não foi um escolhido de Deus, mas ele não respondeu de acordo com a verdade de Deus. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, já nascemos de novo, somos cristãos, somos filhos de Deus, mas em determinadas áreas da nossa vida nós não respondemos de acordo com a verdade de Deus. Nós não somos prudentes. Nós simplesmente vamos e agimos como tolos e insistimos naquela tolice. Certa vez eu vi um homem que é cristão dizer de várias coisas que ele tem tomado atitudes erradas, e ele disse assim: eu sei que eu estou errando, eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu sei disso. E aí eu pensei, bom, se ele sabe, então ele vai mudar a atitude dele, né? Ele vai tomar um posicionamento de rendição a Deus. Mas ele não tomou esse posicionamento. Ele continuou vivendo ano após ano, do mesmo jeito. Aí como que pode? E essa mesma pessoa
Sempre falava de outros cristãos. Ah, mas aquele lá faz um monte de coisa, aquele isso, aquele aquilo. Mas e ele? Por que não tomou a posição dele? Como que uma pessoa pode reconhecer que está errada e não fazer nada a respeito? Amados, isso é tolice. Isso é o que a palavra diz aqui. A estultícia dos tolos é enganar, é engano. E fica enganando a si mesmo. Porque o tolo acha que ele está enganando os outros, mas na verdade ele está enganando a si mesmo. Ele está fazendo o laço para sua própria morte. Ele está armando a sua própria cilada. E muitas vezes nós fazemos isso em determinadas áreas da nossa vida, amados. E muitas vezes nós não queremos reconhecer, por quê? Porque nós já somos cristãos. Não, eu já sou filho de Deus, eu já sou cristão. Mas nós precisamos ter a ousadia de reconhecer que em alguns momentos da nossa vida nós agimos de forma insensata. E precisamos entregar a Deus isso e pedir para Ele mesmo nos ajudar e corrigir, porque só Deus pode corrigir. Qual que é o nosso papel nisso? É nos rendermos a Deus, é não insistirmos nessa resistência, nessa tolice, mas é nos rendermos ao Senhor. Senhor, esse caminho aqui eu reconheço, eu tomei decisões erradas, eu fiz escolhas erradas. Eu preciso da sua ajuda. Eu reconheço que eu dependo de ti, que eu preciso que o Senhor alinhe os meus caminhos. E o Senhor alinha. O Senhor endireita as nossas veredas. Nós só precisamos é reconhecê-lo e confiar nele de todo o nosso coração e não nos apoiarmos mais no nosso próprio entendimento. Amados, que eu e você, nós tenhamos a sabedoria e a ousadia de viver assim. Sabe, que nós não pensemos que só porque nós já somos cristãos é vergonhoso admitir erros, admitir falhas. Não é vergonhoso. Davi foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração, exatamente por isso. Nós vemos que Davi, ele errou muito na sua caminhada. Se nós compararmos, por exemplo, a vida de Saul e a vida de Davi, quando Deus fala para Saul que está retirando ele do reinado, está retirando as promessas de Deus e o Espírito Santo é retirado de Saul, se nós lermos, nós pensamos assim, nossa, como Deus é mau, né? Por que ele fez isso? Só porque ele foi lá e ofereceu um sacrifício, sendo que o profeta não tinha chegado, já era o 7º dia, o profeta mandou ele esperar por 7 dias, mas o profeta não chegou, ele foi lá e ele mesmo ofereceu. Mas não é simplesmente, só porque ele fez. Não, ele não obedeceu a palavra dada por Deus a ele. Ele não se rendeu à palavra dada por Deus. E quando ele foi confrontado, ele não admitiu, ele não se arrependeu, ele não reconheceu. Essa é a questão. Quando nós olhamos para Davi errou, mas ele era confrontado, ele se arrependia. Ele reconhecia, ele entregava, rendia o seu coração a Deus, reconhecendo, Senhor, eu pequei contra ti. Me ajuda, me socorra. Só o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então Davi tinha esse coração. É sobre isso, amados, que a palavra nos ensina hoje. É sobre essa prudência de entender o nosso caminho, de ponderar, de pensar, de avaliar, de refletir. E quando nós entendermos que algo nós fizemos fora dos padrões, do conceito e da verdade da palavra de Deus, nós não nos sentimos envergonhados de nos arrepender, de reconhecer. Por quê? Porque se nós deixarmos que a vergonha ou o medo ou isso tudo está fundamentado numa raiz de orgulho, né? Vergonha e medo estão fundamentados numa raiz de orgulho. Se nós permitirmos que isso domine a nossa vida, nós vamos continuar no caminho da estultícia. E o caminho da estultícia é sempre morte. Não é vida. O caminho da sabedoria é vida. Mas o caminho da imprudência, da insensatez, da loucura, da estultícia é morte. Então, que eu e você,
nós tenhamos esse coração ousado, essa disposição no Senhor de reconhecermos essa sabedoria de entender o nosso caminho e de buscar conhecer a vontade do Senhor em cada área da nossa vida e em cada decisão que precisamos tomar e nas decisões que já tomamos e que estamos sofrendo as consequências pelas decisões erradas, que nós possamos reconhecer e buscar a ajuda do Senhor e confiar que o Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos da nossa vida. Ele vai endireitar. A palavra diz que Deus coopera, faz com que as coisas, todas as coisas, até aquelas coisas erradas que nós fizemos. Deus é tão maravilhoso, misericordioso, gracioso, que Ele trabalha até nessas coisas para que essas coisas contribuam para o nosso bem. Mas qual que é a nossa posição diante de tudo isso? Essa rendição a Deus. Esse reconhecimento, esse entendimento, discernimento dos nossos caminhos. Para quê? Para que o Senhor possa agir. Para que nós não continuemos ouvindo a palavra, não colocando em prática e daí enganando a nós mesmos. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua exortação. Obrigada porque cada capítulo de Provérbios é um tempo de grande aprendizado. Pai, obrigada porque o Senhor nos ensina, nos instrui, nos ajuda. O Senhor é a força do nosso coração. O Senhor é quem nos dá capacitação, ousadia para viver de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua verdade, não é na força do nosso braço. Não é na nossa própria capacitação, mas o Senhor conta conosco como seus colaboradores para nos rendermos a Ti, para reconhecermos o Senhor, para entregarmos de fato os nossos caminhos ao Senhor, para não insistirmos naquelas decisões equivocadas, tolas, que não estão de acordo com a Tua palavra, para que nós não venhamos a insistir nisso, resistindo à Tua vontade para nós. É o Senhor quem vai moldando o nosso coração. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós não endureçamos o nosso coração. Como está escrito lá em Hebreus, que vocês não endureçam o seu coração, assim como os israelitas endureceram os seus corações. Ah, Pai, que nós tenhamos um coração rendido a Ti, que aceita a correção, que pondera todas as coisas, que analisa, que avalia, que coloca a palavra do Senhor como filtro em tudo das nossas vidas, em tudo, nas áreas da nossa vida. Nos ajuda a vivermos assim. Pai, nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia, que empina o nariz e acha que está ótima, maravilhosa, mas aos olhos do Senhor é uma igreja que está miserável. Miserável. Nós não queremos viver assim, Pai. Nós queremos viver assim como a igreja de Filadélfia, que o Senhor disse que sabe que é uma igreja que tem pouca força, mas é uma igreja que persevera na sua palavra, é uma igreja que persevera em andar nos seus caminhos, é uma igreja que não nega o seu nome, que não nega o seu poder, que não nega a tua verdade. É assim que nós queremos viver, Pai. Nós sabemos que em nós mesmos nós não temos capacitação nenhuma, força nenhuma. Nós dependemos do Senhor, do Teu Espírito, da capacitação que vem de Ti, da Sua graça. Então nos ajuda a vivermos a verdadeira sabedoria, a colocarmos em prática a verdadeira sabedoria em todas as áreas da nossa vida e em todas as ocasiões da nossa vida. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.